A McLaren está penalizando o Oscar Piastri dentro da equipe e beneficiando o Lando Norris? Ou é o contrário, Lando Norris está sendo prejudicado em comparação com o Oscar Piastri? E como que funciona a questão dos dois pilotos dentro da equipe? Porque o novo contrato de Lando Norris pode ter ali nas suas cláusulas algo que pode prejudicá-lo de alguma forma. É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, então não esquece, se você já conhece o canal, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações. E se você ainda não nos conhece, meu nome é Lucas Camargo, você está no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. E eu gostaria de instruí-lo a assistir o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, você deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos logo para o conteúdo, explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo ali com a McLaren, com o Norris, com o Oscar Piastri. Olha aqui essa notícia que nós temos aqui ó, no F1 Mania. Tá? McLaren admite que MCL39 penaliza Norris mais que Piastri. Olha, essa notícia aqui não é extensa, ela é pequena, mas eu acho que faz mais sentido eu explicá-la aqui na câmera do que realmente ler essa notícia para vocês. Mas vocês já viram o título, isso aqui vocês podem pesquisar aí na sua casa e ler também no seu computador. O que a McLaren admitiu que aconteceu? No GP da Austrália de Fórmula 1, nós vimos ali um Lando Norris vencendo a corrida, ok? Venceu a corrida, tranquilo, Oscar Piastri quase ficou em segundo lugar, apenas não ficou, porque ele teve aquele problema ali na entrada dos boxes, rodou o carro e tudo mais, teve problema, enfim. Venceu a primeira corrida do ano. Na segunda corrida, quando a gente fala de segunda corrida, é o GP da China de Fórmula 1, o Oscar Piastri teve uma vantagem sobre o Lando Norris. E essa vantagem, ela é traduzida quase todas as corridas. O Lando Norris consegue ter um desempenho de qualificação melhor que o Piastri. Na hora do ritmo de prova, geralmente o Piastri consegue se aproximar do Lando Norris, como aconteceu, por exemplo, aqui no GP do Japão, que aconteceu nesse fim de semana. Na China, ele conseguiu ser mais rápido tanto na qualificação quanto durante o ritmo de prova. No Japão, Lando Norris novamente fez uma qualificação melhor que Oscar Piastri e o Piastri ficou atrás do Lando Norris, mas tendo também um ritmo melhor de qualifying. Então, o que a McLaren quis dizer quando ela falou que o MCL39 penaliza o Lando Norris mais do que ela penaliza o Oscar Piastri? Apenas o seguinte, quando a gente pensa em carros de Fórmula 1, a gente pensa em veículos que são feitos para se adaptarem da melhor forma possível a diversos tipos de traçado. O que significa é basicamente o seguinte, uma pista que precisa de mais pressão aerodinâmica, o carro precisa conseguir ele ter alguns ajustes que aumentem muito essa pressão aerodinâmica, para que assim os pilotos tenham um carro mais aderente e consigam fazer as curvas mais rápido. Em uma pista com baixa pressão aerodinâmica, muitas retas, por exemplo, esses carros também precisam ter um ajuste que tenha essa diminuição de pressão aerodinâmica para que, consequentemente, os pilotos consigam ter mais velocidade final nas retas. Isso, até aí, tudo bem. Todo mundo sabe disso. O problema vem quando o carro, que é extremamente adaptável, consegue vamos dizer assim, se adaptar tão bem à pista ao ponto de que essa adaptabilidade muda o estilo de pilotagem do carro. Eu vou explicar para vocês melhor a respeito disso. Aparentemente, no GP da Austrália de Fórmula 1, a McLaren tinha um carro um pouco mais grudado no chão. Talvez até mesmo a parte da frente do carro mais grudada. O que é um problema nesses carros aí do novo regulamento de 2022. Já no GP da China, como tinham retas mais longas, a pressão aerodinâmica diminuiu. Consequentemente, a parte da frente do carro começou a sair um pouco mais. E aí qual é o problema? Um piloto que tem uma precisão um pouco maior, algo mais refinado na pilotagem, ele consegue identificar esses problemas e contorná-los. E parece que o Oscar Piastri consegue fazer isso nesses casos. Em pistas de alta velocidade, aparentemente que o carro sai mais de frente, ele consegue contornar esse problema, fazer voltas mais rápidas e ter um ritmo de corrida muito acima do Lando Norris. Mas em pistas com maior pressão aerodinâmica, como foi o caso da Austrália e da China,
aparentemente o Lando Norris consegue ter um carro mais fincado no chão e extrair um pouco mais do MCL 39. Qual é o problema nisso? O MCL 38 tinha a expectativa durante todas as corridas. Ele tinha as características de manutenção dessas condições de pilotagem. E assim, o Lando Norris conseguia extrair mais do que o Oscar Piastri em praticamente todas as corridas. Em 2025, agora com o MCL 39, o Oscar Piastri já é um piloto mais maduro, como ele demonstrou no final do ano passado, e além disso, o carro da McLaren também é um carro que demonstra as condições, a capacidade de realmente se adaptar às pistas e agora com Oscar Piastri muitas vezes tendo uma vantagem. E é isso que é você penalizar um pouco mais o piloto em detrimento do outro. É isso que a McLaren disse. Aparentemente, o MCL 39 tem a tendência de penalizar mais o Lando Norris do que o Oscar Piastri. Mas veja só, tanto na Austrália quanto no Japão, nós vimos um Norris conseguindo aí superar o Piastri. Claro que em ritmo de corrida não, a gente viu o Piastri mais rápido que o Norris, o que pode ser um problema, inclusive, aí nas próximas corridas dessa temporada, porque provavelmente os dois vão brigar sim por posições, mas no fim das contas, a gente percebe que o Piastri é mais rápido em ritmo de prova. Provavelmente, em pistas com mais dificuldade de ultrapassagem, o Piastri pode ter um pouco mais de desvantagem por não conseguir extrair tanto ainda durante as qualificações e acabar tendo que ficar atrás do Lando Norris, como aconteceu tanto na Austrália quanto no Japão, mas em pistas como a próxima, que é o GP do Bahrein de Fórmula 1, provavelmente, mesmo que Oscar Piastri fique atrás de Lando Norris, algo que eu acho muito improvável, mesmo na qualificação, eu acredito que existe grande chance do Piastri conseguir fazer a ultrapassagem. E aí entra a grande questão que Villeneuve disse também ao F1, que também foi lançado aqui pelo F1 Mania. Ele não falou pro F1 Mania não, tá? Mas ele falou em entrevista em outro jornal, agora eu não me lembro exatamente qual é, tá bom? Acho que não vamos ter aqui. Mas enfim, não importa tanto. Ele fala basicamente o seguinte: eles não podem dar prioridade a Lando sobre Oscar por causa do contrato. Ele tem um contrato que o protege. Enquanto ambos os pilotos puderem vencer o campeonato, não haverá ordem de equipe, a menos que haja algo significativamente grande para o título de construtores, ou se um deles estiver tendo um problema em uma corrida, como no ano passado. Olha só que interessante, exatamente o que eu falei na live de domingo. O Lando Norris, o Oscar Piastri não receberam ordens de equipe para trocas de posições. Por quê? Porque os dois estão competindo no Campeonato Mundial de Fórmula 1 ainda. E como eles ainda estão competindo, provavelmente a McLaren se recusa a dar ordem de equipe, mesmo que isso signifique perder posição ali para o próprio Max Verstappen. E aí quando a gente analisa aqui como que está o campeonato, olha só, Lando Norris em primeiro lugar com a McLaren, o Verstappen em segundo a 1 ponto do Norris e o Oscar Piastri em terceiro lugar. Vamos lembrar de uma coisa? Se o Lando Norris terminar, por exemplo, na terceira colocação na próxima corrida e o Oscar Piastri terminar em primeiro lugar, a gente vai ver um Piastri com 25 pontos a mais, ou seja, 69 mais 5 vai dar 74 pontos. E um Lando Norris com 15 pontos a mais, 62 mais 15, 77 pontos, tá? Então 77 pontos aqui e 74 pontos aqui. É isso aí, né? É 74, isso. Então o Lando Norris estaria à frente do Piastri por 3 pontinhos apenas. É muito pouco. Isso aqui significa um primeiro lugar para um e um terceiro lugar para outro. Será que faz sentido a equipe começar a dar ordem de equipe? Olha, eu não veria com maus olhos permitir que o Oscar Piastri no GP do Japão ultrapassasse o Lando Norris e se ele conseguisse passar o Verstappen, beleza, mantém as posições. Não veria isso com maus olhos. Entretanto, eu veria com maus olhos, por exemplo, troca as posições aí com o Lando Norris e aí o Oscar Piastri mantém ali, fica em segundo lugar e dane-se. Isso eu veria com maus olhos. Então eu realmente gosto do estilo da McLaren, por mais que isso prejudique a equipe muitas vezes e prejudique o campeonato de pilotos, porque
é a corrida de verdade, é o que a gente quer ver, é disputa de posições dentro da pista. Quando começa a ter interferências externas, a gente perde a oportunidade de ver uma corrida interessante de verdade, mesmo entre dois pilotos bons. Vamos lembrar do que a McLaren fez na época do Prost e do Senna. Os caras competiam muito dentro da pista. E foi uma das melhores épocas do automobilismo. Então o que a gente quer ver é isso, é disputa. Mesmo que seja dentro da mesma equipe. Aí que é mais legal, aí que é mais interessante. Todo mundo vive falando, gente, eu queria muito ver o Hamilton e o Verstappen na mesma equipe. Cara, é isso que a gente está tendo na McLaren e tem muita gente falando que a equipe devia dar ordem, não sei o quê. Não, cara, a gente quer ver disputa. Os caras estão no mesmo carro. Isso é incrível. O Lando Norris, que é a melhor dupla da Fórmula 1, no melhor carro da Fórmula 1, e é isso que a gente quer ver. Então, no fim das contas, o Norris não tem mais aquela diferença ali de moral dentro da equipe. Ah, não, eu sou o primeiro piloto, o Oscar é o segundo. Não existe mais isso. Nesse ano tudo mudou, os dois estão de igual para igual e provavelmente vão continuar assim até o final do ano. Por quê? Porque parece que o Oscar Piastri reagiu e ele vai conseguir sim se sobrepor a Lando Norris em algumas corridas. Lembrando, inclusive, por exemplo, se o Lando Norris terminar em quarto lugar no GP do Bahrein e o Oscar Piastri terminar em primeiro, o Piastri passa ele no campeonato. Tem a chance do Verstappen terminar ali na liderança nessas condições? Tem. Se o Verstappen terminar em segundo ou terceiro lugar, nessas condições que eu falei agora, ele ultrapassa o Lando Norris e se torna o novo líder do campeonato. Mas o que eu mais quero ver é uma disputa entre os dois pilotos. Qual que é a sua opinião? Você acha que esse fato aí do M-Série 39, de certa forma, beneficiar Oscar Piastri é algo ruim? Você acha que realmente não vai ter briga dentro da equipe? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. E como eu já disse, se você não for um inscrito ainda, não tiver se inscrevido aqui no canal, deixa a sua inscrição aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações e já deixa o seu like nesse vídeo e compartilha ele com pelo menos um amigo seu que queira saber mais sobre a McLaren e talvez ainda não tenha essas informações a respeito do M-Série 39, do novo contrato de Lando Norris e até mesmo sobre a classificação dos pilotos no campeonato. Manda para os seus amigos, deixa o like, se inscreve, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.